Há algo que ninguém está falando sobre a mudança do culto por causa do futebol, o jogo de domingo, e afetará você gravemente. Fique comigo nesse vídeo, eu vou entregar a você algo profundo que eu garanto que vai sacudir a tua mente. Depois salve e compartilha, porque a coisa é muito grave. O debate sobre mudar ou não o horário do culto por causa do jogo de domingo não é uma discussão sobre relógio ou ponteiros. É a luz do painel do carro piscando. É o sintoma visível de uma crise de prioridade, de uma profunda banalização do sagrado que se instalou na igreja brasileira. Seja muito bem-vindo. Esse é um espaço para quem deseja olhar a realidade da fé sem filtros, com maturidade e com base nas escrituras sagradas. Se você não é inscrito ou não me segue ainda, faça-o e passe a receber reflexões como esta semanalmente. Nos últimos dias temos visto uma onda de comunidades alterando suas agendas por causa da Copa do Mundo. O argumento mais comum que se ouve por aí é: mas a Bíblia não fixa horário de culto. Mudar a hora não é pecado. E de fato, a Bíblia não cita se o culto deve começar às 18 ou às 19 horas. O horário é uma convenção eclesiástica humana. A questão nunca foi a liberdade de alterar o horário. A questão é a motivação para isso. O entretenimento é um motivo justificável para mover o altar? É sobre isso que nós precisamos pensar. Quando damos atenção prioritária a alguém, o que estamos fazendo, na prática, é honrar aquela pessoa em detrimento da outra. A prioridade fala de honra. E tudo o que fazemos no plano físico tem uma repercussão espiritual imediata no plano invisível. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12, o mandamento é claro: guarda o dia do Senhor para o santificar. Em Mateus 6,33, Jesus estabelece a espinha dorsal do reino: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E em Efésios 1,12, Paulo nos lembra que nós fomos chamados com o fim de sermos para o louvor da sua glória. A razão pela qual Deus criou o homem foi exatamente essa: ter um relacionamento com ele que dê prazer ao seu coração. Mas quando olhamos para a queda lá no Éden, descobrimos que o pecado de Adão e Eva não foi apenas comer um fruto. Foi buscar a satisfação do seu próprio desejo e o seu prazer naquilo que eles não precisavam para serem felizes. Eles escolheram a si mesmos em vez de Deus. Mudar o momento de congregar para abrir espaço para o futebol é repetir a mesmíssima lógica do Éden. É colocar a nossa satisfação e o nosso entretenimento no topo e Deus no que sobrar. Em 1 Samuel 2,30, o Senhor declara um princípio espiritual imutável: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Se Neemias 8,10 nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, o que acontece com uma nação onde a igreja esvazia a alegria do Senhor para buscar a alegria de um estádio? As implicações espirituais dessa inversão já estão cobrando o seu preço. Há mais de 2 décadas nós ouvimos que o Brasil é o país do avivamento por causa do surgimento de mega igrejas, o crescimento evangélico no Brasil. Hoje os evangélicos são quase 40% da população brasileira. Mas vamos confrontar esse número com a realidade. Nosso país melhorou ou piorou? O Brasil está imerso em um caos moral e social. Enfrentamos o avanço da criminalidade, do narcoterrorismo dominando territórios, crises profundas na economia, na política e a total instabilidade nas nossas instituições jurídicas. Se o mal continua crescendo, é porque o diagnóstico de avivamento estava errado. Aquelas pseudo-profecias se confirmam como tendo sido falsas. Nós apenas inchamos, não crescemos. O verdadeiro avivamento transforma a cultura e freia o crime. O que vivemos hoje é uma religiosidade rasa, focada em networking, socialização, catarse emocional no louvor ou pregações de empoderamento estilo coach que ignoram completamente a santidade e o arrependimento. Elas visam fazer o homem sair do culto se sentindo empoderado, mas sem nada que verdadeiramente os leve a terem o seu caráter transformado. Enquanto a igreja se anestesia com o entretenimento e o circo, grandes lideranças e pastores flertam abertamente com o progressismo e com correntes políticas de esquerda que são declaradamente inimigas da família, da moral, da honestidade e do evangelho. Candidatos e governantes a favor do aborto e da ideologia de gênero ganham a simpatia e o silêncio de quem deveria proteger as ovelhas. E enquanto o povo se aliena com o futebol,
Os malfazejos se aproveitam da distração coletiva para mudar regras, legislar em causa própria e comprometer o futuro da nossa nação. Os pastores que cedem ao sistema e adaptam a igreja ao gosto do mundo são aplaudidos, chamados de coerentes, modernos, gente boa. Já os líderes que permanecem firmes, declarando que honrar a Deus significa não negociar a primazia do altar, esses são rotulados como fundamentalistas, retrógrados ou intransigentes. Mas a questão aqui não é rigidez tradicional, é repercussão espiritual. Qual é a sua fonte final de autoridade espiritual? Se você molda suas convicções apenas pelo que um líder simpático diz, você está errado. A nossa autoridade máxima tem que ser a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O problema é que uma grande massa do chamado povo evangélico parou de ler a palavra por conta própria e passou a aceitar interpretações de conveniência que vêm do púlpito ou de influenciadores cristãos que têm um PR antes do nome. A salvação é individual, sim, mas as consequências sociais das nossas escolhas, elas são coletivas. Elas afetam o seu bairro, a sua família e a nossa nação. E contra fatos, não há argumentos ao estado de coisas que nós estamos vivendo. Eu sei bem o que alguns vão argumentar a essa altura. Vão dizer, mas pastor, você não entende. Num dia de jogo importante, não haverá ônibus suficiente circulando. O Uber vai custar muito mais caro. A locomoção será difícil. É a insensibilidade da liderança não compreender essas dificuldades práticas. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Se a nossa fé balança por causa do preço de uma corrida de aplicativo ou pela falta de uma linha de ônibus, nós esquecemos completamente quem nós somos e de onde nós viemos. Imagine por um instante os cristãos do primeiro século. Eles não enfrentavam frotas reduzidas de transporte público. Eles enfrentavam o poder da morte do Império Romano. Era o leão rugindo lá na arena para comê-los vivos. Eles não corriam o risco de pagar uma tarifa dinâmica. Eles corriam o risco real de serem jogados aos leões na arena ou queimados vivos. E ainda assim, eles saíam de suas casas no meio da noite, escondidos, e caminhavam quilômetros para se reunir em catacumbas, em cemitérios subterrâneos, arriscando a própria vida para serem igreja e cultuarem ao Senhor. Eu me lembro de quando eu era criança, lá no interior, na roça, onde eu morei. A minha casa não tinha energia elétrica, não tinha calçamento, e nós saímos no escuro, com uma lanterninha, às vezes debaixo de chuva e com os pés na lama, andando por mais de 1,5 km, na verdade eram perto de 3 quilômetros, para chegar na Igreja Batista Central de Talva e ali prestarmos a Deus um culto. Para eles, o encontro com Cristo ressuscitado valia o preço do próprio sangue. Para a geração de hoje, o encontro com Deus não vale o preço de um transtorno no trânsito. O problema nunca foi a logística. O problema é que nós nos tornamos uma igreja mimada, que só serve a Deus se o caminho for plano, o ar-condicionado estiver ligado e o horário não colidir com o lazer ou com o jogo do nosso time do coração ou da seleção brasileira. Quando o sacrifício desaparece da nossa adoração, o que sobra não é cristianismo, é apenas um estilo de vida conveniente. Olha, o mundo espiritual não se altera pelas nossas circunstâncias humanas. Deus é imutável e soberano. Se nós respeitamos nossos patrões, quando no domingo eles nos chamam para preencher a lacuna de um colega de trabalho que adoeceu, e isso nós o fazemos para não perdermos o emprego, por que achamos que Deus tem que aceitar o segundo plano na agenda sob a desculpa de que Ele é amor e vai entender? A FIFA não respeita o dia do Senhor, mas cabe a nós decidir quem ocupa o trono do nosso coração. Se para você essa decisão ainda parece algo sem importância espiritual, você é livre para seguir a sua consciência e o seu caminho. Mas se você compreende a seriedade e a repercussão espiritual de manter o altar intocável, meu convite está feito. A primeira Igreja Batista em Belfor Roxo manterá suas portas abertas nesse domingo, rigorosamente às 18 horas, nós estaremos iniciando o nosso culto dominical vespertino. Estaremos reunidos prestando um culto público de adoração a quem merece toda a primazia.
você será muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar para essa realidade. E que o Senhor guarde a sua vida e a sua mente. Vou esperar por você. Deus te abençoe.